Pronto. Olá, boa noite a todos vocês que estiverem aqui no link ou na live. A gente está iniciando hoje Deuteronômio capítulo 19. Estamos indo para a terceira semana, né? Já de janeiro, meu Deus. E logo a gente já está acabando Deuteronômio também. E aí a gente vai começar as histórias, né? Depois de Moisés, a gente vai começar a ver as pessoas que Deus foi escolhendo para as missões que ele foi dando, né? E eu acho assim, acho bárbaro e maravilhoso quando a gente começa a entrar nessa parte, porque todas as leis de como ser uma boa nação, Deus já entregou, todos os exemplos, né, que eles deveriam seguir, Deus já entregou, todos os tipos de obediência, como obedecer às instruções, Deus também já entregou. Então, agora, depois da morte de Moisés, eles vão entrar num outro espaço, num outro lugar, assim. E é importante a gente ver que depois de Moisés, né, depois que ele morre, assim, eu acho que Deus dá um hiato de estar tão presente como ele era e tudo mais, porque nenhum foi como Moisés, né? A gente tem isso, é, estudando Bíblia, a gente entende isso, que nenhum foi como Moisés. É importante óbvio, nunca comparando com Cristo, né? Mas da forma que Moisés fez, né? Por tantos e tantos anos, tanto tempo que ele chegou até aqui com o povo de Deus e quantas coisas ele passou. Então, agora a gente já está na reta final, tem mais 15 capítulos, se eu não me engano, e aí depois a gente começa as histórias. Então, vamos fazer nossa oração e começar Deuteronômio capítulo 19 hoje, e a gente vai entrar na parte das cidades de refúgio. É interessante a gente lembrar e saber que naquela época eles não tinham prisões, não existia essa coisa de prisão, né? De você, como é que fala? Eles, que eu digo a nação, né? Porque prisão, José ficou na prisão. Estou falando dos israelitas. Eles não tinham outra forma de punir, né? Eles não tinham essa outra forma de fazer a justiça de Deus especificamente. Eles não carregavam prisioneiros em todo o deserto que eles andavam, não. A forma de fazer a justiça, da forma que Deus escolhia, obviamente, era sempre na execução. Não tinha essa coisa a não ser que a pessoa se arrependesse, né? E a pessoa, obviamente, ela entrasse em comunhão com Deus e tudo mais. Mas fora disso, né, eles não tinham prisões. O que eles tinham são essas cidades refúgios, né, que as pessoas inocentes iam. Por que que eu fiz assim, inocente? Na verdade, elas são inocentes. Quando faz algo sem intenção. Por exemplo, você estava num lugar XYZ, uma pedra caiu na cabeça do seu amigo e você foi acusado. Elas poderiam ir para a cidade de refúgio até que, né, fossem julgadas, até que tudo mais. Quando era os crimes, coisas explícitas e coisas intencionais, aí era apedrejamento, aí era a forma com que eles pagavam por aquilo, porque eles não tinham nenhum sistema de, você vê, eles não têm guardas, não tem nada disso. Então, a cidade de refúgio era para onde os inocentes, né, causadores não sei se posso dizer causadores, mas sem intenção, iriam. E é o que a gente vai começar a falar agora. Então, vamos fazer nossa oração, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo por esse momento, esse início da nossa semana, uma segunda-feira, mais uma que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu o ar para respirar, alimento para alimentar o nosso corpo, mas agora é o momento de alimentar nosso espírito. E a gente quer agradecer, Jesus, por essa bênção, por esse privilégio de poder estarmos unidos e termos acesso à Sua palavra. Que o Espírito Santo me use, ponha as palavras corretas na minha boca, ponha a verdade, né, descoberta aos nossos olhos e que o Senhor possa nos dar aquela revelação que é sempre buscada por cada um de nós, de acordo com a nossa vida, de acordo com cada situação, cada pessoa que está aqui, cada vida que está aqui, cada história que está aqui, Senhor. Algum lugar o Senhor sempre nos toca com a sua palavra, o Senhor sempre nos ensina, e eu estou aqui para pedir isso, que a gente possa ser edificado todos os dias com a sua palavra, para que nós possamos ser seres humanos melhores, para a honra e a glória do seu nome. Que o Senhor nos livre dos males, que estejamos invisíveis aos ataques demoníacos, aos ataques contra a nossa vida, seja ela física, espiritual, mental,
que o Senhor nos proteja das coisas e faça com que nós, durante nossa caminhada, Senhor, a gente clame pelo Teu nome de manhã até a noite, agradecendo, conversando, orando, pedindo, para que a nossa comunhão contigo seja não só melhor, mas mais importante e mais priorizada do que as relações que a gente tem na nossa vida. Então, que o Senhor possa nos tocar nessa live, que o seu Espírito possa mostrar e falar conosco, para que a gente possa ser reflexo do Senhor e servos, passar à frente aquilo que nos é ensinado pelo Espírito Santo, com quem foi que escreveu de fato a sua palavra. Obrigada. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá. Capítulo 19. Quando o Senhor seu Deus destruiu as nações, cujo território ele lhes dá, vocês tomarão... Sempre vai entrar com essas quotes assim, porque Moisés é que está falando, tá? Então, quando o Senhor seu Deus destruir as nações cujo território ele lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas terras e casas que elas construíram. Em seguida, separarão 3 cidades de refúgio na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Preparem estradas e dividam em 3 regiões a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Com uma dessas cidades em cada região. Quem tiver matado alguém poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e ficar a salvo. Agora veja, não é que Deus está levando, é o que a gente começou a falar no início da live. Isso se aplica a alguém que, sem intenção e sem mostrar hostilidade anterior, matar outra pessoa, ele poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e viver em segurança. Se acontecer, por exemplo, de alguém ir com um vizinho, cortar lenha num bosque, e quando um deles levantar o machado para cortar a árvore, o ferro do machado, por exemplo, escapar do cabo, atingir outra pessoa e causar sua morte, o homicida poderá fugir para uma das cidades de refúgio a fim de salvar a sua vida. Se, contudo, a distância até a cidade de refúgio for muito grande e acontecer que, irado, o parente encarregado de vingar a morte da vítima alcance e mate o homicida, o castigo não seria merecido, pois o fugitivo não mostrou hostilidade anterior à vítima, ou seja, não foi um crime premeditado, com maldade no coração, não foi um acidente que, obviamente, um parente, por exemplo, iria lá e dizer, matou e tem que ser morto também. Por quê? Nessa época, inclusive quando a gente vê, quando Cristo, né, de onde Cristo mais tocou em assunto, onde Jesus mais falou sobre o Antigo Testamento, é Deuteronômio. Então, para você ver a importância que esse livro tem, né, de onde Cristo falou as frases, não posso dizer, os versículos, que para a gente hoje é versículo, né, para ler as escrituras, somente Cristo mencionou as escrituras de Deuteronômio, né? Isso tudo a gente, obviamente, vai vendo mais lá na frente, quando a gente entrar na parte do Novo Testamento, a gente vai lembrar. E também vai ter escrito, muitas coisas vão estar escritas, como Moisés disse, como Moisés, né, falava e tudo mais. Então, quando não tem a maldade no coração, quando aconteceu um acidente, eles não iriam fazer essa morte de vingança, né? Jesus vai mostrar, Jesus vai falar sobre, vocês já ouviram dizer, olho por olho, não é olho por olho, dente por dente, eu acho, se eu não me engano agora, isso foi meio que modificado por nós, mas eu acho que a frase não me lembro agora, depois a gente vê. Mas o que Deus queria dizer ali, não era que todo mundo tinha que ser vingativo, tanto que Jesus vem e modifica, e ele fala, né, da nova lei de amar o próximo, que também está no Antigo Testamento, que a gente já leu. O que Deus quer dizer ali é que o seu crime será proporcional à sua consequência, né? Então, quando um, por exemplo, matava, o outro tinha que ser morto, porque Deus estava mostrando que ele estava equiparando com justiça da forma que foi feito com o outro, né? Então, é isso que, por exemplo, a vítima sair correndo, desculpa, o homicida, né, sair correndo e o familiar da vítima chegar e querendo matar. Isso era a forma, né, que Deus tinha de proteger aqueles que poderiam ser mortos, mas de forma injusta, porque não houve a intenção de matar aquela pessoa, não houve a intenção daquela pessoa cometer esse crime.
né? Então, essa cidade de refúgio, Deus fez de uma forma de amor, né? Tudo que a gente vê que Deus faz, principalmente em Deuteronômio, a gente vê que é com amor, porque, quer dizer, principalmente depois de Jesus, óbvio, porque a gente vê que Deus protege em relação à lei. A lei estava ali para poder o quê? A lei tá só existe porque vocês fazem essas coisas, e aí a lei vai estar ali para proteger aqueles que não fazem e mostrar aqueles que, olha, há uma consequência. Se você roubar, tem esse tanto disso. Se você matar, você será morto. E você. Então, é assim, para a gente entender mais ou menos qual que é essa balança que mostra claramente que uma pessoa morreria, por exemplo, apedrejada se ela matasse, se ela isso e aquilo, né? Não era Deus sendo vingativo, porque o ser humano veio com isso como vingança, tipo, ai, vingativo, matou, morreu. Não, eles não tinham nem prisões naquela época. Era a forma da gente entender como é que como é que Deus lidava com você fez dessa forma, voltará da mesma forma, né? E aí, obviamente, fariam eles pensar e tudo mais. Então, basicamente é isso, tá? Vamos lá. Por isso, ordeno que separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor, seu Deus, ampliar o seu território conforme jurou a seus antepassados e lhes der toda a terra que lhes prometeu, separem mais 3 cidades de refúgio. Ele lhes dará a terra se vocês cumprirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, se sempre amarem o Senhor, o seu Deus, e andarem em seus caminhos. Com isso, vocês evitarão a morte de inocentes na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Do contrário, seriam culpados pelo sangue de inocentes. Se, contudo, alguém demonstrar hostilidade a seu vizinho, ficar à espreita dele, isso aqui é uma pessoa maquiavélica, uma pessoa que planeja, né, a morte de alguém, o mal de alguém, ficar à espreita dele, o atacar e matar, fugindo depois para uma das cidades de refúgio, as autoridades da cidade do homicida enviarão representantes da cidade de refúgio para trazê-lo de volta e entregá-lo ao vingador da vítima para que ele execute o homicida. Não tenham pena dele. Eliminem de Israel a culpa de matar inocentes. Então você vê, quando Deus fala não tenha pena dele, a gente pode muito bem dizer: nossa, mas como assim não ter pena? Ele podia ter cumprido de outra forma. Acabamos de falar, não existe cadeia lá e Deus ele tira pela raiz aquilo. Deus sempre se preocupou com aquele que iria levar o povo de Israel a pecar, levar o povo de Israel a cometer crime, levar o povo de Israel a desobedecer às leis. Então, elimine de Israel, olha como ele fala aqui, o porquê de ser assim, você matou, você morre e por aí vai. Elimine de Israel a culpa de matar inocentes, porque se não fosse eliminado, pessoas poderiam matar inocentes direito e a torto lá, porque, tipo, tudo bem, vai ficar só preso, ou vai ficar só... E aí esse sistema não funcionaria, né? E aí ele diz, assim tudo ficará bem com vocês, se você eliminar de Israel a culpa por matar inocentes. Quando tomarem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, jamais roubem terra dos outros, mudando de lugar os marcos de divisa que seus antepassados colocaram, que é um problema até hoje, né, quando você vai para lá. Não condenem alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor, apresentando-se aos sacerdotes e juízes que estiverem de serviço na ocasião. Os juízes farão uma investigação cuidadosa no caso. Se a testemunha fez acusações falsas contra o seu irmão israelita, apliquem-lhe a sentença que ela planejava para outra pessoa. Você está vendo? Então, Deus ele sempre equiparava o que é que estava sendo feito com o que é que iria voltar para a pessoa, né? Então, como consequência. Então, se a pessoa fez a investigação cuidadosa, a pessoa, Deus não está falando, né? Mate a pessoa agora, por exemplo. Isso aqui, isso aqui, não sei o quê. A gente vai chegar na frase. Agora sim, peraí. Deus não estava falando, mate a pessoa. Se foi sentenciado, mate, porque não tem cadeia, não tem para onde ir, né? E é culpado, então não pode ir para a cidade de refúgio, então simplesmente mate. Não, Deus está dizendo, apliquem a sentença que ela planejava para outra pessoa.
né? E imaginem quantas pessoas deixaram de fazer coisas maldosas ao próximo porque eles fariam alguma coisa e sabiam que iam ter o mesmo destino, né? Então, essa coisa do é, amar ao próximo como a ti mesmo, eu acho que isso vem muito é, do que a Bíblia ensina, né? Por exemplo, você vai fazer com o próximo o que você faria com você mesmo, o que gostaria que fosse feito com você, né? Porque Deus está vendo. Aqui ele usava time de juízes e tudo mais, mas assim, Deus está vendo, e ele é o julgador, Deus fala. Não faça vingança com as suas próprias mãos. Não faça você a vingança. Eu o vingarei, né? Deus, ele é o nosso justiceiro, ele é o nosso vingador, porque ele vê as coisas e vocês podem, eu tenho certeza absoluta que vocês já viram em algum momento na vida de vocês algo que aconteceu com vocês, e aí aquela pessoa que fez algo com você, algo aconteceu. Ou com a pessoa, ou você foi para um nível muito maior e muito melhor. Então, são formas que Deus tem de recompensar aquele que confia nele, aquele que entrega na mão dele a justiça, seja ela qual for. Ah, tá, mas teve pessoas que me fizeram mal e elas continuam bem até hoje. Você nunca vai saber se elas estão bem. Você nunca vai ser, você pode ver em post de Instagram, você pode ver em tudo que a pessoa quer mostrar, mas dentro de quatro paredes você não vai ver. Você não vai ver se ela tá chorando, se ela tá mal, se ela tá sem dinheiro, se ela tá com uma doença, se ela tá, você nunca vai saber. Então, as formas com que outras religiões, né, chamam de karma, outras religiões chamam de, sei lá, tem vários nomes para isso. A Bíblia nos ensina que é Deus. Deus olhando, Deus sendo o observador, entendendo, vendo tudo que aquela pessoa fez. Deus cuida da intenção. Ele cuida de prestar atenção da intenção. Até isso ele presta atenção. A intenção que a pessoa fez aquilo. E se aquela pessoa se arrependeu, buscar a Deus, ela é perdoada. Deus continua com a consequência do aprendizado, porque ele nos ensina, e é o que está escrito em Provérbios, e a gente sabe que isso é bíblico. Um pai, né, Deus, se um pai educa o seu filho, quem dirá o Pai Celestial, quem dirá o nosso Pai Criador. Então, você pensa, Deus nos criou, por que que ele não vai me ensinar? Só porque eu me arrependi e tudo mais? Não, ele ensina de todas as formas. Ele pode ensinar da mesma forma, equiparando, ou ele vai ensinar de outras formas. Mas nunca imagine que a pessoa, isso, aquilo, nunca, e nem queira o mal dela também, né? Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade, tá vendo? E aí aqui ele fala o que eu não sabia que vinha hoje agora especificamente. Não tenham pena do culpado. Sua regra, sua dele, povo, sua regra deve ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então você vê, Deus não está falando de olho por olho, dente por dente. Deus está dizendo, se foi eu arrancando um olho, o outro arranque também. Se um perdeu o dente, o outro vai arrancar o dente também. Se um perdeu a mão, também. É equiparando e fazendo a justiça da forma que ele seria feito a outra pessoa. E Deus é justo a tal ponto, né? É isso. Finalizamos a nossa live hoje, de segunda-feira. Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham um bom descanso. Amanhã a gente está de volta para a honra e glória do Senhor Jesus com o capítulo 20. E é isso, tá bom? Então fiquem com Deus. E vocês, amanhã a gente se vê, se Deus quiser, tá? Um beijo para todos vocês. Ah, peraí, eu vou cancelar, vou só parar a live aqui e vou falar uma coisinha, calma aí.